Se a comunicação é o oxigênio do casamento, o perdão é o sangue que carrega esse oxigênio para cada parte do seu corpo. Sem perdão, não há casamento vivo. Vivo abundante, não há. Nós somos pecadores. A teologia bíblica nos ensina que nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que aqueles que não têm Cristo estavam mortos nos seus delitos e pecados. Essa é a minha realidade. Até que Cristo, então, soprou em minhas narinas o fôlego de vida para que eu tivesse vida eterna com Ele. E agora, salvo pela graça, possa, então, andar nas obras e nas virtudes que Deus me chamou a viver e andar. Eu só posso andar nessas obras e virtudes por causa de Cristo e do grande amor com que Ele me amou. Eu só posso fazer isso porque Ele me chamou ao arrependimento das minhas obras mortas e me chamou a reconhecer que Ele é Senhor sobre a minha vida, para que Ele possa, então, com o seu sangue vertido na cruz, cobrir a multidão dos meus pecados e, uma vez coberto, me perdoar, me tornando justo como o Senhor me chamou a ser justo. Essa justiça me livra da morte e condenação eterna. Essa condenação eterna é justa para aquele que não crê em Cristo e rejeita tão grandioso amor. Entende? Essa obra de sacrifício de Cristo é para o meu bem, para a minha salvação. Uma vez perdoado, eu posso ter consciência de que eu preciso andar em gratidão a esse Deus tão amoroso e tão grato e tão bom. Veja, a gratidão é uma força propulsora da ação em nossas vidas. Nós precisamos ser felizes em Deus, satisfeitos em Deus e gratos a Deus por aquilo que Ele fez no Calvário para nos salvar e nos dar não só esperança, mas sobretudo vida eterna. Esse mesmo Deus que me perdoou, sendo eu o principal dos pecadores, essa é a perspectiva bíblica. Eu e você precisamos nos enxergar como os principais pecadores. Eu sempre gosto de pensar, você é o principal dos pecadores. E sabe o que é interessante? É que você casou com o segundo principal. Eu sou o principal dos pecadores e Andressa é a segunda principal, não tem dúvida. E veja que interessante, na perspectiva de Andressa, minha esposa, tem que ser eu sou a principal das pecadoras e meu marido Gabriel é o segundo principal dos pecadores. Ou seja, nós temos todos os recursos em pecados para dar errado nessa relação. Tudo para dar errado. Gente, são muitos caminhos para darem errado. Muitas formas de dar errado num casamento. E uma única forma de dar certo. Cristo Jesus. Ele no centro. A palavra dele governando, gerenciando a nossa vida, dirigindo as nossas ações. Opa, eu fiz isso e isso foi errado, eu preciso pedir perdão à minha esposa, eu preciso pedir perdão ao meu marido, eu preciso pedir perdão a Deus. Isso não pode ser feito, eu preciso me afastar, eu preciso me arrepender, né, de me aproximar dessa tentação, eu preciso me afastar disso. Veja, é a palavra de Deus governando as nossas ações, pensamentos e vida. É a nossa regra de fé e prática. Mas nós precisamos de perdão porque somos pecadores. E vez ou outra vamos melar o nosso cônjuge com o óleo sujo do nosso motor. Tem um livro maravilhoso chamado Quando Pecadores Dizem Sim, do David Harvey. E eu recomendo que você leia esse livro. Eu já desfrutei do conhecimento desse livro mais de 17 vezes. É tão abundante. Embora não seja inerrante, né, nas suas ideias, porque inerrante é só a palavra de Deus, e todo livro que você vai ler, mesmo os livros bons, você tem que ler com a peneira da palavra de Deus, é um livro que se aproxima muito, obviamente, dos conceitos bíblicos. Ele é um livro bíblico no sentido de que ele apresenta uma teologia bíblica sobre o casamento. E lá ele diz isso, né? Quando Jesus ele era apertado por circunstâncias difíceis, o que saía do seu coração era um óleo puro do seu motor. O motor do carro, quando você está muito aquecido, as circunstâncias estão apertando, se você abrir erradamente, ele pode explodir. E com esse óleo quente pode queimar e melar o motor e melar você. É um pouco do que acontece no nosso coração. Muitas vezes o nosso coração está contaminado pelo pecado, contaminado pelo egoísmo, pelo orgulho, que é um péssimo conselheiro, e tem dominado a cama de muitos casais, porque ou você dorme com o seu cônjuge ou você dorme com orgulho. Se você dormir abraçado com orgulho, você não dorme abraçado com mais nada e ninguém. Então muitas vezes as circunstâncias nos apertam, uma crise financeira, uma situação difícil de saúde com seus pais, com seu próprio cônjuge, com o filho, situação de saúde com o filho, um câncer, uma situação, né, de saúde mais crítica, dificulta muito a relação, são circunstâncias difíceis, que apertam a vida humana e dificultam muitas vezes casamentos. Eles chegam a crises, não por causa das circunstâncias, mas por causa do óleo quente que, apertado pelas circunstâncias, superaquecido,
começou a melar os cônjuges. Quando Jesus era apertado por circunstâncias difíceis, o que saía do seu coração era coisas boas, era bondade, mansidão, misericórdia, justiça, retidão, verdade, amor. Entende? Quando muitas vezes o óleo quente das circunstâncias difíceis apertam o nosso coração, o nosso casamento, o que sai do nosso coração é pecado sobre pecado, egoísmo, orgulho, colocando o nosso próprio coração no centro. O casamento não é eu centralizado. O casamento é outro centralizado. Você percebe que o mundo não vai entender isso? O mundo vai estimular você a amar a si mesmo acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar. E a palavra de Deus não chamou a isso. Por isso que é tão importante que você entenda que, sendo pecador e o principal dos pecadores, você provavelmente vai melar o seu cônjuge. Você precisa pedir o perdão a Deus e o seu cônjuge também. E ao mesmo tempo, o seu cônjuge vai te melar com o pecado dele. Algumas vezes, vocês precisam crescer e mortificar esses pecados. A jornada no casamento é de você ser aperfeiçoado para a glória de Cristo por meio do seu cônjuge. Com as circunstâncias de, inclusive, o pecado dele, que vai te expor a situações tentadoras, de também pecar, de retrucar, de devolver o ultraje. Entende? Mas o seu cônjuge ele foi posto em sua vida para te aperfeiçoar. O principal, digamos assim, ativo do casamento não é a compatibilidade, não é você ser igual, compatível. Eu vejo muitos casais em crise dizendo assim, mas eu sou água e ele é vinho, eu sou 8, ele é 80. Gabriel, minha esposa é muito diferente de mim, você não tem noção. Entenda, essa diferença é exatamente a medida que você precisa para ser aperfeiçoado em Deus, e você está vendo isso como um problema e não como uma oportunidade de crescer. Enquanto você vê com um pensamento errado uma coisa, com a miopia, você vai tratar aquela coisa de forma diferente. Se você tentar tratar um encravado com quimioterapia, você não vai ter um bom resultado. Ao mesmo tempo, se você tentar tratar um câncer com podologia, você não vai conseguir ter os mesmos resultados. Se você enxergar de forma errada o seu casamento, ou as distinções, as diferenças entre você e seu cônjuge, você não vai conseguir dar o tratamento exato para o seu casamento. Então, aqui é hora de você enxergar você mesmo como o principal dos pecadores, que foi muito perdoado. A palavra de Deus diz que a quem muito é perdoado, muito se ama. Por isso que aquela mulher, aos pés de Jesus, chorava nos pés dele e com as suas lágrimas lavava os pés do Senhor. Ela lavava os pés do Senhor com as suas lágrimas. Você tem noção do quanto ela estava entendendo que pecadora ela era? E o quão perdoada ela estava sendo? O fariseu que estava na casa, quando Jesus estava almoçando, disse, esse não é profeta coisa nenhuma, se fosse de fato o Messias, saberia quem é que está nos seus pés, beijando os seus pés e lavando os seus pés com lágrimas. Jesus diz para o fariseu, por que você está pensando mal sobre mim? Quando eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Você não me deu uma saudação com ósculo santo, ou seja, beijo santo. Essa, contudo, sendo pecadora, porque era prostituta e era pecadora de fato, ela, desde que eu entrei, lava os meus pés e me beija os pés. A quem muito é perdoado, muito se ama. Ou seja, aquela mulher estava amando muito o Senhor porque ela tinha consciência de quem ela era e ela estava sendo muito perdoada por Deus. O fariseu se achava justo, bom, santo. Ele se achava, de alguma forma, sadio. Jesus veio para os doentes, mas todos nós somos doentes. E por isso que nós precisamos nos reconhecer como tais. Doentes no sentido de pecadores. E agora, sem Cristo, sem perdão. Mas com Cristo recebemos toda a cura e a salvação do nosso pecado. A nossa dívida era infinita. Todos que pecam contra nós, não importa o que seu pai fez com você, o que sua mãe fez, o abandono, o que seu cônjuge fez, a dívida dele para com você pode ser séria. E deve ser vista como séria por parte da pessoa que está te ferindo. Mas a dívida dele é infinitamente menor do que a sua dívida para com Deus. E você foi perdoado. Então o convite do Senhor é para que você também perdoe. Vamos ler Mateus capítulo 6? A oração dominical, a oração do Pai Nosso. Jesus está ensinando uma agenda de oração. E ele diz, portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira parte dessa oração é a agenda que diz respeito ao reino de Deus, os interesses de Deus, a glória de Deus. Toda a nossa oração, toda a ordem das nossas petições dizem respeito, primeiro, à glória de Deus. Não é a sua vida. Primeiro é o reino de Deus avançando, a vontade de Deus sendo feita. Aí agora eu vou entrar nas minhas necessidades. Ele continua dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos a nossa dívida. Ele diz, supra as minhas necessidades, Senhor. Me dá o pão de cada dia. Aqui são as minhas petições, as minhas queixas, talvez, diante do Senhor, as minhas aflições, minhas súplicas diante do Senhor. Todas as minhas necessidades. Depois da glória de Deus. E agora eu entro
na minha maior necessidade, o perdão de Deus. Deus, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Olha o que ele diz. Perdoa a minha dívida, que é infinita para contigo, assim como eu tenho perdoado os meus pequenos devedores, aqueles que devem a mim, aqueles que pegam contra mim. Ou seja, eu preciso perdoar. E ele continua dizendo, não nos deixe cair em tentação, ou seja, me livre, me guarda em santificação, para que eu imite a Jesus e me afaste do mal, do orgulho, do egoísmo, de tudo que é pecado, da ira, muitas vezes, e livra-me mas livra-me do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Aí olha o que ele diz no versículo 14 de Mateus capítulo 6. Versículo 14 é a chave. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas para com você, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas. Então, se você não perdoar as ofensas do outro, esse é um decreto final de que você não será perdoado. É uma sentença de morte para você mesmo. Eu sei que muitas pessoas falam assim, você tem que perdoar, mas não tem que continuar junto. Será? Quando você pede perdão a Deus, você espera que ele te perdoe, mas não continue junto com você? Pensa nisso. Eu estou aqui com o meu sócio Skywalker, tá gravando aqui. A gente tem toda a estrutura, gente, para entregar esse curso gratuito para vocês. A gente tem investimento em câmera, investimento em tempo, tem minhas reuniões lá na Ecoprime, na editora, para poder fazer aqui esse curso para vocês e tantos outros que eu espero fazer. A gente tem plataforma, porque você assiste as aulas numa plataforma legal, a gente investe nisso, tem mensalidade, a gente investe em funcionários, a gente tem contabilidade, né, tem a empresa, tem o CNPJ, então tem custos associados a isso. Então eu estou aqui com o meu sócio, Sky, deixa eu retomar, eu falei tudo isso, mas para eu retomar aqui, Skywalker, pensa nisso. Vê se você concorda comigo, Sky. Tem gente que diz assim, você tem que perdoar, mas você não tem que continuar junto. Isso é perdão de fato? Será que é perdão bíblico? Pelo menos com o cônjuge não é. A palavra de Deus diz que a gente deve perdoar até 70 vezes 7. Quanto, Jesus? Eu tenho que perdoar um irmão que está me ofendendo. Será que até 7 vezes? Pedro pergunta para Jesus. Jesus diz assim, Pedro, não digo que até 7 vezes, até 70 vezes 7. Ele sobe o nível da piedade. Piedade é se parecer com Jesus, imitar Jesus. Piedade não é só ter misericórdia, não é a ideia de, eu tenho piedade de você. Piedade cristã significa vida com Deus. Vida e frutos dessa vida para com Deus. Pensa comigo, Sky, será? O que você acha? Eu perdoo você, mas eu não continuo junto. Será que eu, quando peço perdão a Deus, eu espero que ele não continue junto comigo? Sky disse assim, complicado. Vamos lá, eu perdoo o meu cônjuge, mas eu não vou continuar junto com ele não, Gabriel. E quando Deus te perdoou hoje, você espera que ele também te abandone. Eu te perdoo, mas você vai para o inferno, porque assim, peraí, né? Eu te perdoo, mas comigo você não vai viver a vida eterna não. Se Deus deseja que nós tenhamos vida eterna com ele, herdemos uma herança, uma recompensa que nós não merecemos, Cristo merece. Por isso que ele diz que nós, por meio dele, Cristo, somos co-herdeiros com Deus. Receberemos a herança com Deus. A herança com Jesus. Se ele nos amou a ponto de dar a vida eterna e nos atrair para o seu reino, para passar uma eternidade conosco, como é que você espera que o seu perdão não seja um reflexo desse perdão de Deus? E o seu perdão seja, eu te perdoo, mas você vai embora. Eu te perdoo, mas o casamento acaba aqui. Que perdão é esse, gente? O que significa isso aqui para você? O que significa a aliança de Deus com você? Eu não entendo, de verdade eu não entendo. Eu sei que existe um critério bíblico, né, uma exceção bíblica para um divórcio. Ou seja, a ruptura de uma família, que é a relação sexual ilícita, o adultério. Mas até mesmo para os adúlteros existe perdão quando há arrependimento. Então, se o seu cônjuge está arrependido, me permita, como negar perdão? Como negar a reconciliação? E claro que vai ser difícil, mas a reestruturação desse casamento. Como? E eu não estou falando só sobre as mulheres, não. Porque eu sei que as mulheres perdoam muito mais traição do que os homens. Os homens muitas vezes enlouquecem a cabeça. Mas eu já vi homens perdoando traições de mulheres. Reestruturando o casamento, restabelecendo essa mulher, enxergando a podridão do seu pecado, se arrependendo e se reconstruindo o seu casamento para ter uma glória muito maior. E se afastar de toda a tentação. Sim, para haver perdão tem que haver arrependimento, é verdade. Especialmente em algo tão sério quanto o adultério ou quanto outros pecados mais sérios, né? Tem gente que diz que não tem pecadinho e pecadão, mas tem proporções de pecados com consequências mais sérias.
o adultério, o se deitar, o beijar, o ir para uma balada, o mentir, tem consequências sérias. Mas deve existir perdão, um convite ao arrependimento e o perdão. Não é um perdão imaturo, que você perdoa e continua com a pessoa e ela continua te traindo. Não, tem que haver arrependimento. Tem que haver consciência de mudança. Tem que haver o deixar o pecado. Mas tem que haver o perdão todas as vezes que isso acontecer. Porque é assim que Deus age conosco, gente. Então o que você tem que dar para o seu cônjuge? O que Deus te deu, perdão. Ele é o sangue do casamento. Um corpo não vive sem sangue. Quando você está com hemorragia e perde muito sangue, você tem que fazer uma transfusão sanguínea. Faça uma transfusão hoje do sangue bem oxigenado de Jesus para dentro das suas entranhas, dentro do seu organismo. Coloque o sangue de Jesus circulando em suas veias com perdão e misericórdia. A palavra de Deus diz que ele é um Deus que se agrada em ter misericórdia e perdoar. Como é que você vai negligenciar tão grande perdão que você recebeu, negando o perdão ao seu cônjuge? Então perdoe-o nas pequenas e nas grandes coisas. Perdoe-a nas pequenas e nas grandes coisas. Estabeleça o perdão para a glória de Deus. Anote as decisões que você precisa tomar hoje. De verdade, talvez você esteja com algumas lágrimas nos olhos, um pouco emocionado de pensar que você vai precisar desprender perdão. Talvez você esteja agora com sua mente pensando em si mesmo, no seu sofrimento, o quanto ele te magoou, ela te magoou. Mas eu quero te dizer, bote os seus olhos em Cristo agora. E, na verdade, tenha lágrimas nos olhos para o quanto você magoou e ofendeu a Cristo e ainda faz isso. Até mesmo negligenciando a sua ordem ou tornando a sua ordem de perdoar difícil. Olhe para Cristo e veja o quanto ele sofreu e sofre com o seu pecado de alguma forma. E o quanto ele está disposto a te perdoar e te perdoa. Para que assim você saia do lugar de vítima e vá para o lugar da mulher que beijava os pés de Jesus, beijando os seus pés, lavando-os com as suas lágrimas, olhando para a cruz de Cristo dizendo: quão perdoado eu sou, a única coisa que me resta é perdoar o meu cônjuge. Você sai de vítima, vá para algoz, no sentido de ser culpado, e agora para alguém que tem a sua dívida perdoada plenamente. Você tem toda a alegria com o perdão de Cristo, para que então você possa oferecer esse perdão a quem te deve pouco. Você lembra daquela parábola? Onde o homem estava devendo muito, a sua dívida era inumerável, infinita para com o rei. Ele clama ao rei, o rei o perdoa da sua dívida. Perdoa! Ele sai daquele palácio, ele encontra um conservo, alguém que era do reino também, que devia muito menos que ele. Muito menos do que ele devia para o rei e muito menos do que ele tinha sido perdoado. Ele pega pela gola esse servo, diz assim: me pague o que você deve. O cara faz: deixa eu te pagar depois, eu prometo, vamos esforçar. E ele lança aquela pessoa na prisão. Os servos do rei veem essa injustiça, porque ele foi perdoado por uma dívida muito maior, e lançou na prisão aquele que devia pouco. E o rei chama ele de volta e de fato pune ele e lança-o no lago de fogo e enxofre. Entende? Onde há ranger de dentes. É isso que acontece com aquele que não perdoa. Ele não vai ser perdoado. É uma condicional de Deus. Então, enche o seu coração a compreensão do quão perdoado você foi para que você possa perdoar o seu cônjuge e lançar no mar de esquecimento todas as dívidas e não lançar mais a ênfase da cobrança dessas dívidas. Perdoe plenamente. Não traga novamente à memória aquilo que já foi perdoado. Amém? Tome decisões agora. Reflita, compartilhe talvez. Essa talvez seja a aula mais difícil nesse sentido. Compartilhe nesse processo de restauração quais foram os seus principais insights dessa aula, as principais viradas de chave, a sua decisão. Compartilha comigo lá no Instagram também, me segue nas redes sociais e pega o link desse curso e compartilha com mais pessoas para abençoar mais casais. Vamos fazer isso? Deus te abençoe abundantemente e vamos para a próxima aula.